Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira edição do Diálogos em Osteopatia. Boa noite aos nossos alunos, sejam muito bem-vindos também os osteopatas presentes, os fisioterapeutas convidados presentes. Antes de mais nada, em nome do IBO, eu peço desculpas por não termos conseguido fazer o evento da quarta-feira passada, mas tivemos um problema de saúde grave, então a aula não pôde ocorrer na quarta passada, mas espero que todos tenham podido aproveitar a live com o assunto sobre osteopatia pediátrica entre a professora Ana Paula Ferreira e a professora Tamara Sanches, e a aula da última quarta-feira será remarcada para o final dessa sequência que nós estamos organizando. Bom, temos alguns colegas, alguns amigos aqui presentes, e de várias cidades, e hoje, nessa nossa terceira aula, né, que seria a quarta, mas nessa nossa terceira aula, é um grande prazer receber o professor Luiz Eduardo Castro. O Luiz Eduardo é carioca, né, porque vocês já tiveram a oportunidade de assistirem 2 aulas com 2 professores do IBO gaúchos e residentes no Rio Grande do Sul, e agora com o Luiz Eduardo, carioca mesmo. Alguns alunos presentes já conhecem o Luiz Eduardo pessoalmente. Os que não são do Rio de Janeiro vão ter a oportunidade de conhecer esse queridão da gente, que é osteopata, formado pelo IBO, é professor assistente de anatomia palpatória, anatomia clínica, e mestre em ciências da saúde pela UFRJ, e que vai, então, apresentar para vocês a atuação do osteopata nas desordens temporomandibulares. Luiz Eduardo, meu querido Dudu, né, para cada um, a gente acaba tendo um apelido também carinhoso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, queridos alunos, estimados osteopatas e fisioterapeutas presentes, eu só entrei para realmente dar as boas-vindas a todos, fazer uma breve apresentação do querido Luiz Eduardo. Vou me retirar. Aproveitem, se deleitem nessa aula. Lembrando que vamos manter a mesma rotina. O Luiz Eduardo vai apresentar o assunto para vocês. Ao término da apresentação, as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, e a professora Tamara Sanches vai controlar o chat, vai fazer a leitura das perguntas para o professor, para que todos possam ouvir, entender e tirar suas dúvidas. A gente vai dar um teto, porque eu já soube que a última aula eu iniciei, mas não pude acompanhar até o final. A última aula foi bem extensa, mas a gente vai dar um teto até no máximo 9h30, tá ok? Então já podem ir anotando. Eu sugiro, para não se perder no chat, que vocês anotem as perguntas de vocês no papel, e assim que ele finalizar, vocês escrevam no chat, porque se escrever no chat logo no início, ela pode se perder entre outras perguntas, tá ok? Um beijo para todos, um beijo no coração de cada um abraço apertado para quem eu não conheço pessoalmente. Dudu, mais uma vez, muito obrigada, um beijo para todos, boa noite. Olá a todos, boa noite, obrigado, Natália, pelo convite, obrigado, Letícia, obrigado, BO, é um prazer estar hoje ministrando essa aula para vocês. É um assunto que eu tenho estudado nos últimos anos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, aqui, reforçando um pouquinho o que a Natália tinha falado na minha apresentação, sou mestre, eu trabalho no Hospital Universitário da Unirio, aqui no Rio de Janeiro, fiz alguns cursos na área de DTM da orofacial e estou finalizando a minha pós-graduação também na área de DTM da orofacial pela Unifaz em Petrópolis. E o que eu pretendo falar na aula aqui para vocês? A gente vai falar sobre a definição, os aspectos conceituais
sobre as DTMs, revisão anatômica e da biomecânica, etiologia e fatores de risco. A gente vai falar, dar um parênteses para o bruxismo, aspectos epidemiológicos e comorbidades. A gente vai falar do mecanismo da dor orofacial, os critérios diagnósticos pelo DC, diagnóstico diferencial de exclusão e abordagem de tratamento. Então, a definição das DTMs pela Associação Americana de Dor Orofacial, ela compreende uma série de problemas clínicos envolvendo os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas associadas, com sintomas de dor, movimento restrito, sensibilidade muscular e sons articulares intermitentes. Uma definição de 2018. Em relação aos aspectos conceituais, a gente percebe que a ATM, a articulação temporomandibular, ela está presente... Desculpa, só que não, como não está aparecendo a tela cheia, não está mudando os slides. Ah, não está mudando? Agora mudou para... Agora foi. E agora? Está mudando? Não, agora está mudando sim. Tá, talvez eu não possa colocar a tela cheia para mim também. Então, em relação às dores, a ATM, ela está presente na região orofacial, mas é importante frisar para vocês que existem sintomas da articulação temporomandibular que é na região cefálica. Né? A gente tem as cefaleias atribuídas à DTM, né, que é causada por uma mialgia do temporal, que geralmente o paciente apresenta uma dor, é uma cefaleia, de fato, né, causada por um apertamento, por exemplo. E a gente sabe que as DTMs elas podem impactar na funcionalidade, né, tanto na fala, tanto na mastigação, na alimentação, na hora que a gente boceja, na hora de beijar também. Pacientes relatam, às vezes, quando vão beijar, sentem estalidos, então isso impacta funcionalmente na vida de muitas pessoas. Em relação aos sinais e sintomas, o paciente ele pode apresentar queixa de dor, que também podem estar presentes em ouvidos, pode apresentar ruídos articulares, redução na amplitude de movimento, principalmente na abertura de boca. Além disso, o paciente pode apresentar travamento aberto ou em abertura ou em fechamento. Eles podem apresentar também desvio quando abre a boca. O desvio é a pessoa abre a boca, desvia e recupera, ou pode fazer uma deflexão, que quando você desvia, você não consegue recuperar. Isso acontece muito pelos deslocamentos de disco sem redução. Tá? Além disso, as pessoas podem apresentar alterações otológicas, como zumbido e plenitude auricular também, que é a sensação de ouvido tapado. Quando a gente vai falar sobre as ATMs, a gente tem que revisar um pouquinho a parte anatômica, né? A gente sabe que a ATM ela é formada pelo osso temporal e a mandíbula, né? Nessa foto aqui, a gente tem... Deixa eu só minimizar. A gente tem aqui a cabeça da mandíbula. O número 2 aqui é o disco articular entre a eminência articular e a cabeça da mandíbula. A gente tem também aqui o ducto auditivo. Nessa outra foto aqui, a gente tem o próprio disco articular, né? O número 1 é a banda posterior, o número 2 é a banda média e o número 3 é a banda anterior. O que a gente percebe? Na periferia, esse disco ele é muito vascularizado e inervado, diferente dessa parte mais central aqui. A gente tem também aqui nessa parte posterior, acompanhando a banda posterior, a zona retrodiscal, que ela é bem inervada e vascularizada. Continuando a parte anatômica, a gente tem os músculos mastigatórios primários. A gente tem aqui o temporal, que ele é formado em leque, dividido em 3 feixes, o feixe anterior, o médio e o posterior. A gente tem aqui o masseter, né, que ele tem fibras superficiais e profundas, e tem os pterigóides, tem o pterigóide lateral e tem o pterigóide medial. O pterigóide lateral ele tem fibras superiores e inferiores, e ele se insere no disco articular. Se acreditava antes
que o pterigóide era o responsável, o pterigóide lateral era responsável pelo deslocamento de disco, por causa da inserção dele. Mas, com o tempo, se viram, através de estudos biomecânicos, que ele não tem como ele fazer força suficiente para causar esse deslocamento. Tá? Então, se mudou um pouquinho esse paradigma da responsabilidade do pterigóide sobre deslocamentos de disco. E, em relação às musculaturas secundárias da mastigação, a gente tem os músculos supra- e infraioides. Tá? E esse esquema aqui, talvez para vocês podem estar um pouquinho menor, o que ele mostra? Ele mostra os principais movimentos da articulação, os movimentos osteocinemáticos de abaixamento, elevação, protrusão, retrusão e as lateralidades. E os músculos que fazem esses movimentos. Então, como principais elevadores da mandíbula, a gente tem o masséter, o temporal e os pterigóides. Em relação ao abaixamento, a gente tem os pterigóides, o pterigóide lateral e os infra- e os supraioides. Em relação ao movimento de protrusão, a gente tem os pterigóides medial e lateral e o masséter. E, em relação à retrusão, o temporal, principalmente as fibras posteriores e o de gastro. E quando a gente faz as lateralidades, a gente tem ativação do pterigóide lateral inferior e ipsilateralmente o temporal. Em relação à biomecânica, é importante a gente salientar que existem dois movimentos artrocinemáticos importantes que a articulação faz, que nos primeiros 20 a 25 milímetros de abertura de boca existe uma rotação e no restante da abertura, que vai até em torno de 40, existe um deslizamento desse disco sobre o côndilo. Esse aqui é um vídeo mostrando para vocês como é que é o movimento de uma articulação normal. Primeiro a gente tem uma rotação, e depois acontece o deslizamento. Quando a gente fala em etiologia e fatores de risco, a gente não pode deixar de salientar os estudos óperas. Foram estudos que foram realizados nos Estados Unidos para a gente ver da onde surgiam, né, quais eram os motivos das pessoas terem DTM. Né? E quando a gente fala em causas de DTM, as causas são multifatoriais. Esses estudos, eles foram estudos longitudinais prospectivos. O que eles fizeram? Eles pegaram cerca de 3.000 pessoas assintomáticas e acompanharam por cerca de alguns anos, 3 anos mais ou menos. E mais ou menos em torno de 3.200 pessoas que não tinham sintoma, em torno de pouco mais de 2.700 finalizaram o tratamento. E eles viram que finalizaram o estudo, perdão. E eles viram que 1/3 dessas pessoas, desses 2.700, ficaram com sintoma. E eles estudaram essas pessoas e tentar entender quem eram essas pessoas, qual era o perfil dessas pessoas que, quando foram acompanhadas, desenvolveram a DTM. E eles viram que uma parcela tinha uma predisposição genética, né, com genes que tinham baixo limiar de dor, e essas pessoas também tinham angústia psicológica. A maioria eram mulheres em idade reprodutiva, de 20 a 35 anos, e existe uma proporção de 3 mulheres para cada um homem que tem DTM, e essa explicação é devido à flutuação hormonal, principalmente que o estrogênio está associado principalmente a limiar de dor, ele tem relação com o limiar de dor, e tem predileção também pela cartilagem articular. E um fator que chamou muita atenção são as parafunções. Para quem não sabe o que é parafunção, são pessoas que têm hábitos involuntários de roer unha, morder caneta, ficar mascando chiclete, né? Quem faz apertamento dentário. Outro hábito parafuncional muito importante que surgiu na pandemia foi o ficar ajeitando a máscara com a boca, né? O excesso, principalmente na época que a gente não podia botar a mão, né? Que as pessoas ficavam muito preocupadas com a questão de mexer em máscara, principalmente quem trabalhava em hospital. Então, tinha muito hábito de ficar fazendo movimento com a boca. Então, foi um hábito que eu comecei a perceber de muita gente, além do uso das máscaras, fazendo dor cefálica, mas também dor na região submandibular.
Então, viu que pessoas que faziam parafunção tinham uma chance de apresentar DTM 16 vezes, tinham 16 vezes mais chance de apresentar DTM do que quem não tinha parafunção. O trauma direto também foi um fator significante, e a abertura prolongada, principalmente quem fazia tratamentos e ficava muito tempo de boca aberta. Tá? Então, eu vou abrir um parêntese para vocês, falar um pouquinho das parafunções, né? Que, dentre as principais parafunções, a gente tem o bruxismo, né? Eu trouxe esse consenso recente do bruxismo de 2018 para vocês, né? E a definição do bruxismo é a atividade repetitiva dos músculos da mastigação, caracterizado por apertar, encostar, ranger os dentes e segurar ou empurrar a mandíbula, né? Pessoas, às vezes, têm o hábito muito de ficar segurando a mandíbula também, né? Pode ser considerado uma atividade parafuncional. Como principais manifestações circadianas, a gente tem o bruxismo em vigília, onde aquela pessoa faz um apertamento em vigília, né, até às vezes por concentração, excesso de concentração, tensão, ansiedade, e o bruxismo do sono, onde essas pessoas fazem esse ranger ou apertar durante o sono de fato. A gente tem como principais sinais e sintomas uma dor que pode ser passageira, né, ou fadiga na face, pode ter desgaste dentários, hipertrofia dos músculos mastigatórios, principalmente masséter temporal, e dentações na mucosa jugal, que é por dentro da boca, e na própria língua também, a língua toda machucada. A gente tem como principais associações do bruxismo questões respiratórias, né, medicamentos, pessoas que tomam ansiolíticos, antidepressivos, principalmente fluoxetina, sertralina, né? Existem alguns estudos que cerca de 10 a 15% dessas pessoas podem fazer apertamento, como efeito colateral dessas medicações. Tá? Fatores psicológicos, como depressão, ansiedade, estresse, drogas lícitas, como café, tabaco e álcool, e o sono não reparador, né? Pessoas que têm microdespertares noturnos também podem, são condições que podem estar associadas ao bruxismo. Quanto à classificação, o bruxismo pode ser possível, provável, definitivo. Ele é possível quando a gente tem um autorrelato do paciente, ou do cônjuge, ou do pai, ou da mãe. Provável quando tem um autorrelato associado a sinais clínicos, que eu relatei anteriormente. E definitivo quando a gente tem o autorrelato, o exame clínico e a polissonografia, que é o padrão ouro. Tá? E uma outra classificação é o bruxismo protetivo e o bruxismo patológico. O protetivo é quando ele é secundário a alguma patologia. Existem pessoas que têm refluxo gastroesofágico, que fazem bruxismo também muito para alcalinizar o pH ácido do estômago. Então, quando a gente faz movimentação de ranger o dente, movimentar a mandíbula, a gente está estimulando a salivação. E isso, secundariamente, pode dar esse efeito protetivo. Tá? E a gente tem também as apneias do sono, quando a pessoa faz o ranger, movimentar a mandíbula, a gente está permitindo uma melhor entrada de ar, né, para essa pessoa respirar. Então, é um bruxismo que a gente diz protetivo, que em alguns casos a gente tem que resolver essa causa primária, né, porque às vezes a pessoa faz o bruxismo decorrente a essas condições clínicas. E o patológico é o que eu citei anteriormente, né, são pessoas que fazem esse apertamento, o ranger, e tem essas alterações, né? Nessa foto aqui a gente vê desgaste dentário, pode fazer trinca dentária de quebrar dente, morder lábio e machucar bochecha, enfim. E você tem alterações, tanto periodontais, tanto dentárias, então é importante ter esse controle dessa condição, né? Quando a gente vai falar de tratamento, a gente não usa a palavra tratamento, a gente usa a palavra controle, manejo, né? De que forma que a gente pode atuar no bruxismo, né? Que é uma questão mais comportamental. Através das placas oclusais, né? Esse é um trabalho, no caso, dentista, né? As placas oclusais, os estudos mostram que você tem um efeito importante a curto prazo, principalmente nas 4 às 6 primeiras semanas, né? A gente tem que mitigar esses fatores de risco que eu citei anteriormente, dessas associações, né? Se a pessoa ansiosa, estressada, a gente tem que tentar sugerir questões que ela possa controlar esses sinais. E uma coisa que é muito importante é o autocuidado.
né? A gente tem alguns aplicativos, que eu coloquei aqui, o aplicativo Desencoste os Seus Dentes, né? Que é um aplicativo gratuito que a gente tem nas lojas dos App Stores, que esse aplicativo ele dá várias informações ao longo do dia, né? Desencoste seus dentes, né? E a gente orienta o paciente de que forma que ele vai desencostar os dentes, colocando a ponta da língua no céu da boca, atrás dos incisivos. Quando você faz isso, você diminui a atividade massetérica da musculatura primária mastigatória. Então, o autocuidado ele é muito importante para o paciente, ele entender que quando ele coloca a ponta da língua no céu da boca, consequentemente, ele vai ter uma melhora dessa condição, desse desconforto, muitas vezes, que ele tem na musculatura facial. E um outro autocuidado que eu prescrevo muito são os post-its, né? São aqueles adesivos vermelhos que eu peço para a pessoa colar em locais da casa, do trabalho, pode ser no computador, pode ser no painel do carro, pode ser no celular, onde a pessoa faça contato visual muitas vezes por dia, para quando olhar a bolinha vermelha, ela colocar a ponta da língua no céu da boca. São estratégias cognitivas que são muito importantes e o paciente controlando, né, que a gente vê que o apertamento, o bruxismo está em muitos pacientes que têm a disfunção, a gente controlando esse apertamento, o paciente já tem uma melhora bem importante do quadro clínico. Falar um pouquinho para vocês da DTM no contexto do Covid, né? Inevitavelmente, a gente imagina, né, que devido a todo o processo de ansiedade, depressão, crise econômica, tudo o que a gente tem passado, né, que muitas pessoas têm passado, e a gente sabe que a DTM tem relação com esses fatores psicossociais, então a gente vê que muitos casos, o consultório aumentou muito, muitos colegas tiveram um grande aumento de procura, né? Já existem alguns estudos sobre a prevalência em algumas populações, de estudantes, dentistas, tem alguma coisa já escrito, né? Esse organograma é um organograma colocado de um professor, é um dentista bem renomado aqui no Brasil, o Conte, e é um organograma um pouco intuitivo, né, que ele fala um pouquinho sobre o que aconteceu na pandemia em relação a desemprego, crise econômica, isolamento. Isso trouxe falta de atividade física, depressão, ansiedade para muita gente, né, e, consequentemente, muitas pessoas ficaram com uma hiperatividade do sistema nervoso simpático, né? Isso, consequentemente, também leva a distúrbios de sono, diminuição do limiar de dor e, consequentemente, aumentaram os casos de bruxismo e DTM. Em relação aos aspectos epidemiológicos gerais, a gente sabe que as disfunções, ela é a segunda causa de dor musculoesquelética mais prevalente, afetando cerca de 5 a 12% da população. Né? Tem estudos que mostram que a DTM só perde para dor lombar. É considerada a segunda causa de dor orofacial, tá? Pela Associação Americana de Dor Orofacial, perdendo somente para dor dentária. 1/4 da população reporta ter dor orofacial, sendo que 11 delas possuem dor crônica, né? É importante a gente salientar que a DTM, na maioria das vezes, é uma condição crônica, né? E como condição crônica, a gente tem que ter na hora até da abordagem, que eu vou frisar bastante para vocês, a gente tem que ter conceitos bem consolidados sobre como a gente vai ver e abordar esse paciente com dor crônica. 75% da população em geral irá experienciar dor orofacial associada a sintomas em algum momento da vida, por incrível que pareça, né? Quando a gente fala de comorbidades associadas, a gente vê que cerca, às vezes, 60% dos pacientes, eles apresentam uma ou duas comorbidades, né? E dentre essas principais comorbidades que o paciente DTM tem, eles apresentam cefaleias primárias, a própria lombalgia, síndrome da fadiga crônica, síndrome do intestino irritável, que aumenta o risco de DTM em 3 vezes, a fibromialgia também, existem estudos, revisões sistemáticas que mostram que existe associação entre fibromialgia e DTM, e pacientes que apresentam cervicalgia crônica associada a DTM, eles relatam mais áreas de dor no corpo e uma maior tendência a ter hiperalgesia generalizada. Então, quanto mais comorbidades esses pacientes têm, a tendência é que eles tenham uma cronificação maior da dor, né? Essas condições anteriormente eram consideradas síndromes dolorosas funcionais,
hoje são chamadas de síndromes de sensibilização central, tá? E quando a gente sai do geral para o específico, né, das relações e das comorbidades, né, das relações comórbidas que tem, das relações crânico-cérvico-mandibulares, a gente vê que os pacientes com cervicalgia frequentemente apresentam dor na TM, na região crânio-facial. Disfunções relacionadas à cervical alteram a função crânio-mandibular também. Existe uma alta comorbidade entre DTM e cefaleia, sendo que 70% das pessoas que têm cefaleia apresentam sintomas de DTM. E existe uma comorbidade também entre a migrânia e DTM muscular, tá? Elas são frequentemente comórbidas e quem possui DTM é um fator de risco para cronificar a migrânia. Por mais que existem vários, né, diagnósticos em relação à cefaleia, dor orofacial, quando a gente pensa em mecanismos de dor, a gente tem poucos mecanismos, né? E principalmente a gente pensa no mecanismo do núcleo trigêmeo cervical, que é através dele que a gente explica o funcionamento, né, o porquê da dor orofacial. Então, a gente tem as subdivisões do nervo trigêmeo, né? A gente tem o V1, o ramo oftálmico, o V2, o ramo mandibular, e o V3, que é o ramo mandibular. Os primeiros, eles são sensoriais, e o terceiro é um ramo misto, né? E principalmente pelo o nervo aurículo temporal, a gente tem inervação da musculatura mastigatória. E quando a gente vai pensar em mecanismo de dor orofacial, a gente sabe que os inputs sensoriais que vêm da face, eles ascendem até o núcleo trigeminal, o núcleo de Gasser. Quando ele chega até esse núcleo trigeminal, ele vai até a ponte, né? E quando ele chega na ponte, a gente tem subnúcleos dentro da ponte. O núcleo oral, o interpolar e o caudal. E a gente sabe que o caudal, ele faz uma convergência com os núcleos cervicais, né? E a partir dessa convergência com os núcleos cervicais, eles ascendem até o tálamo e depois para o córtex sensorial. E aí é produzido o estímulo da dor. Tá? Então, é dessa forma que geralmente acontece o mecanismo de dor orofacial. Quando a gente fala de critérios diagnósticos, a gente tem dois eixos que a gente geralmente avalia. Tá? Geralmente, os critérios diagnósticos eles são realizados pelo DC, que esse documento é um documento que ele foi criado em 2014. Tá? Antes era chamado RDC, hoje ele já foi traduzido e validado para o português. Depois, quem quiser, eu vou compartilhar com vocês. E eu vou falar um pouquinho de que forma que é feita essa avaliação física, tá? De mobilidade, de palpação, que ela é bem importante. Inicialmente, o paciente ele vai relatar o local da dor dele, tá? Se é no temporal, se é na musculatura mastigatória, se é no masseter, se é na TM, de forma bem específica. Depois ele vai relatar a gente vai aferir as relações incisais, tá? Que a gente vai ver a relação dos transpassos verticais e horizontais, que não é tão importante. Depois a gente vai avaliar o padrão de abertura de boca, tá? Através do padrão de abertura de boca, a gente vai ver se esse padrão ele é reto ou se ele tem desvio. Se esse desvio ele corrige, quando abre a boca, o desvio ele corrige, é desviado e corrige, ou se ele se mantém. E aí a gente vai relatar se o desvio é corrigido para a direita ou para a esquerda, tá? Depois disso, a gente vai avaliar o movimento de abertura, tá? O movimento ativo, sem dor, depois máximo, sem ajuda, e depois máximo, o terapeuta vai fazer a abertura máxima, e aí o paciente pode apresentar dor. Sempre que o paciente apresenta dor, a gente tem que relatar se a dor é no temporal, no masseter, em que local que ele apresenta dor, tá? E é importante salientar para vocês, porque a dor do paciente ela tem que ser uma dor familiar, né? A gente sabe quando a gente está lidando com paciente crônico, com sensibilização central, às vezes palpação, né? Qualquer estímulo, às vezes, que é dado nesse paciente, ele vai sentir dor. Então, a gente tem que sempre buscar de acordo com a queixa que ele apresentar, tá? Aí, depois que a gente faz o movimento de abertura e notifica se existiu a dor, em que local existiu a dor, e se essa dor é familiar, e se existe a cefaleia também familiar, a gente vai para os movimentos
laterais e protrusivos. E é a mesma forma, tá? A gente vai fazer o movimento lateral sempre visualizando, e a gente tem um equipamento, uma ferramenta, que é o paquímetro, que através do paquímetro, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, a gente consegue mensurar qual é o movimento que ele está fazendo, o quanto que ele está fazendo, tá? Então, a gente vai fazer esse movimento de lateralidade, direita, esquerda, e depois a protrusão, e sempre referindo em que local que ele está apresentando dor, tá? Se é a região temporal, do masseter, da TM, e se essa dor é familiar. Continuando, a gente tem os ruídos, né? Os pacientes com DTM, eles podem apresentar ruídos, tá? Então, o paciente, ele pode relatar que ele tem ruído, mas é importante o examinador verificar isso. Então, geralmente, a gente vai verificar os movimentos de abertura e fechamento, né? A gente vai tentar perceber que tipo de ruído que esse paciente tem, se é um estalido, né, que é o estalo, né? Ou se é um movimento ou se é um ruído de crepitação. Crepitação é como se fosse uma areia, tá? E a gente vai também reparar se é na articulação direita ou esquerda e se tem dor ou não, tá? Depois a gente vai também fazer essa verificação nos movimentos protrusivos e lateralidade. Depois a gente vai verificar se o paciente tem travamento articular, tá? Ele vai na abertura e no fechamento, se apresentar, a gente vai notificar em que momento ele apresentou, tá? Depois que a gente verificou a mobilidade, depois que a gente verificou a presença de ruído, a gente vai na palpação muscular. Aí na palpação muscular existem alguns detalhes. Para a musculatura mastigatória, temporal e masseter, principalmente, a profundidade que a gente palpa é de 1 quilo. E na articulação da TM é meio quilo, tá? Então, a gente faz essas palpações e a busca que a gente vai fazer é dessa dor familiar, tá? Então, a gente vai palpar o lado direito e esquerdo e a gente vai notificar se é uma dor familiar, se apresenta cefaleia ou uma dor referida, tá bom? Na TM a mesma coisa, a gente vai palpar aqui um pouquinho à frente do tragus e ao redor do polo articular, tá? É a mesma coisa se o paciente apresenta ou não dor. E caso o paciente tenha dor na região submandibular, a gente também tem algumas palpações que são consideradas músculos acessórios. Do documento que tinha anteriormente, que é o RDC para o DC, né, houve algumas alterações, que são palpações um pouco doloridas, né? Então, existia a palpação do pterigóide, do tendão temporal, que eram palpações muito doloridas, e hoje em dia a gente não palpa mais essas regiões, a gente só palpa em casos de dores submandibulares que fogem um pouquinho dessa região orofacial, tá? E a partir dessa avaliação, a gente consegue ter uma ideia se ele tem mais uma DTM muscular, uma DTM articular ou uma DTM mista, tá? A nível diagnóstico. Aqui eu mostro com vocês o paquímetro, que é esse instrumento aqui, onde a gente vai mensurar através das relações incisais superiores e inferiores a quantidade de abertura. Geralmente, quando a gente está falando de abertura, o normal é de 35 a 40 milímetros, tá? E quem não tem o paquímetro, a gente coloca até 3 dedos. 3 dedos na horizontal é uma ótima medida também para a gente mensurar o tamanho, se está com uma abertura normal ou não, tá? Em relação à lateralidade, a gente vai entre os incisais, a linha entre os incisais superiores e inferiores, a gente faz a lateralidade e também afere qual é o valor disso. Geralmente, o valor ele fica entre 8 e 10 milímetros, tá? Que é o normal. Resumindo um pouquinho as ideias dessa avaliação, a gente está sempre em busca da dor familiar. Quando a gente vai fazer a palpação muscular, a gente não tem que friccionar o local que está palpando. Para a musculatura mastigatória, a pressão é 1 quilo, como eu falei anteriormente.
Para ATM, meio quilo. O ideal é que a gente palpe toda a musculatura mastigatória, cervical e ATM. O ideal é a gente perguntar também para o paciente, como às vezes é um paciente sensibilizado, ao invés de ficar perguntando, dói, dói, a gente perguntar, percebe alguma coisa, para a gente não ficar induzindo o paciente a dar uma resposta positiva. Como eu falei anteriormente, o valor entre a abertura, o valor normal da abertura de boca é de 35 a 40 milímetros, da lateralidade é de 8 a 10, e a gente também está em busca de desvios ou travamentos. Esse é um organograma que para vocês pode estar parecendo um pouquinho pequeno, né? E que, através dele, a gente consegue, com as características clínicas, né, que a gente faz, que a gente, a partir da realização desse exame físico, a gente vai ter uma ideia do diagnóstico, né, do que o paciente apresenta. Geralmente, os principais diagnósticos musculares é se o paciente apresenta uma mialgia local, né, quando a gente faz a palpação, ele tem uma sensibilidade local da musculatura. Ele pode apresentar uma dor miofascial com espalhamento, quando a gente faz a palpação, ele tem um espalhamento do sintoma ao redor do músculo, né? E se você tem também uma dor miofascial referida, quando ele tem o espalhamento da dor fora da região muscular. E a gente também tem a opção de você ter uma artralgia, né? Que é uma dor familiar a partir da abertura da boca, ou movimento horizontal da mandíbula, ou a partir da palpação na região da ATM. E a gente também tem, como eu falei lá no início, da cefaleia atribuída à DTM, né, que é uma mialgia do temporal, quando a gente também vai palpar a musculatura do temporal, os 3 feixes, anterior, médio e posterior, o paciente ele vai relatar também uma cefaleia atribuída à região da DTM. Lógico que para a gente fazer um diagnóstico se é uma cefaleia atribuída à DTM ou não, a gente também tem que saber que essa cefaleia ela aparece com atividades relacionadas à mandíbula, né? A articulação, é o paciente que faz um apertamento, né? E tem uma cefaleia matinal. É muito importante na nossa anamnese a gente perguntar em que momento que ele está tendo. Você tem dor de cabeça, em que momento? É mais quando acorda? É mais para o final do dia? Né? Cefaleias matinais podem estar associadas à questão de apertamento noturno. É importante na nossa anamnese a gente questionar isso com o paciente. Esse primeiro organograma que eu falei para vocês, né, as DTMs elas podem ser dolorosas, né, que são essas musculares que eu apresentei para vocês, ou elas podem ser também não necessariamente dolorosas. As DTMs articulares, as desordens intraarticulares, elas podem não apresentar dor, né? Da mesma forma que na lombar a gente tem alterações discais e serem assintomáticas, na articulação temporomandibular a mesma coisa, né? A gente pode ter os deslocamentos do disco com redução, né? A gente pode ter os deslocamentos de disco sem redução e outros diagnósticos, como deslocamento de disco com redução com travamento intermitente. O deslocamento de disco sem redução, ele pode ser sem limitação de abertura e com limitação de abertura. E também a gente pode ter as desordens articulares degenerativas e as subluxações, né? A gente vai abordar um paciente com desordem articular quando ele realmente tiver uma queixa na função, né? Existem, às vezes, 1/3 da população que tem estalido, e esse estalido ele não precisa ser tratado, tá? Porque é um achado e não atrapalha em nada a função do uso da boca, da articulação. Então, tem que ser observado. A tendência é que, em algumas desordens articulares, haja uma adaptação desse disco, né? E aí ele consiga viver bem. Esse estalido ele não necessariamente vai durar para sempre, vai acontecer uma adaptação articular ali, né? O ligamento ele vai se adaptar, o disco ele também vai se adaptar e o paciente vai ter uma vida normal, tá? Então, a gente vai pensar em tratar esse paciente que tem uma desordem articular quando a gente vê que ele tem uma queixa e uma perda de função. Quando a gente fala em avaliação do eixo 2, nesse mesmo documento, a gente vai avaliar questões dos aspectos biopsicossociais, tá? Existe um questionário PHQ-9, que a gente vai avaliar níveis de sintomas depressivos, o GAD-7, que ele avalia ansiedade, e o PHQ-15, que ele avalia sintomas físicos não específicos, né? Então, a gente vai ter uma ideia, né, de como está esse eixo 2, digamos assim, né, que é o eixo relacionado a essas questões biopsicossociais. Quando a gente faz uma comparação
em relação ao quadro e ao diagnóstico, a gente percebe que as DTMs musculares, elas estão muito associadas às questões biopsicossociais. Quando a gente vê que o paciente tem mais dores miofaciais, a gente percebe que as questões biopsicossociais dele são muito mais marcantes. E quando o paciente tem algumas desordens articulares, a gente percebe que está muito mais voltada para o eixo 1, que é o eixo físico, né? Aquele eixo que a gente avalia as mobilidades, a questão dos ruídos, dos travamentos, enfim. Então, a gente consegue perceber que quando existe mais questões musculares que a gente vê, existe um paciente mais ansioso, com um estresse elevado, sintomas depressivos, enfim. Clinicamente, a gente consegue perceber um perfil diferente em cada um desses diagnósticos. E quando a gente pensa em diagnóstico diferencial, né, existem algumas questões que se assemelham às disfunções temporomandibulares, né? A gente tem a conhecida síndrome de Eagle, né? Ela não é tão comum, mas ela é caracterizada como alongamento do processo estiloide e também da ossificação do ligamento estiloióide. Ela foi nomeada por um otorrino em 1937, mais ou menos, e é considerado um diagnóstico diferencial das disfunções temporomandibulares. Né? A síndrome de Eagle ela pode causar também dor na região pré-auricular, movimentos mandibulares, pode apresentar ruídos articulares, dores referidas, zumbidos, vertigens, hipoacusias. E quando a gente está com uma dúvida, né, nesse diagnóstico diferencial, a gente tem que solicitar uma TC, que é o padrão ouro, né, para a gente verificar como é que está esse ligamento e esse processo estiloide aí. É importante a gente também saber diferenciar uma dor dentária de uma dor miofacial. A gente tem que saber que pontos de gatilho, tanto em masseter quanto em temporal, eles podem fazer dor, né, na região dentária, principalmente nos incisivos e nos molares. Né? Então, a pessoa pode estar com dor de dente, né, de origem miofacial. Então, é importante a gente ter essa informação e saber palpar de fato essa musculatura, tá? Tanto os 3 feixes, né? Quando a gente verifica a interferência do masseter, a gente palpa a região anterior, médio e posterior, o temporal, e o masseter, a gente também faz 3 palpações dessa musculatura. A gente tem que pensar nas red flags também. Né? A associação, esse artigo ele mostra a associação das desordens temporomandibulares, do trismo e da malignidade. Né? O trismo é uma redução importante da abertura de movimento. Então, a gente tem que saber quando esse trismo, né, quando essa diminuição, quando o paciente tem uma diminuição da abertura de movimento, é devido a quê? Né? É devido a uma causa maligna ou é uma disfunção? Então, esse artigo ele mostra esse checklist, onde existem 5 itens, né? Como abertura menor que 15 milímetros, trismo progressivamente pior, ausência de história de estalido, dor de origem não miofacial, inchaço nas glândulas linfáticas, suspeita de lesão tecidual em tecido mole e intraoral. Se alguma dessas questões a resposta for positiva, esse paciente ele merece encaminhamento. Então, é importante, quando a gente tiver dúvida, se é um paciente capaz de ser tratado pela gente, ou se ele apresentar um desses itens, a gente tem que encaminhar para um especialista. Esse é um documento, o ICOP. O ICOP é um documento que ele é de 2020 e ele mostra todas as disfunções, né, na região orofacial. Ele mostra também o diagnóstico das disfunções temporomandibulares, com exceção das disfunções não dolorosas. Então, é um documento interessante para quem quer se aprofundar um pouquinho na clínica dessas patologias da região da DTM ou da dor orofacial, tá? Então, no final, eu vou disponibilizar esse documento para vocês terem guardados, e é um documento de consulta, logicamente, né? Não tem como a gente saber de todas, mas acho que é importante a gente ter esse conhecimento de clínica. Tá? Quando a gente vai pensar eu falei dessa parte do exame, tanto do eixo 1 quanto do eixo 2, mas quando nós osteopatas, quando a gente for avaliar um paciente, a gente também vai avaliar normalmente o paciente, né? A gente vai avaliar a região cervical, região torácica, região craniana,
tudo que a gente veja que possa ter a ver, que faça uma relação de interdependência com a região da ATM, né? E pensando pós essa avaliação, quando a gente fala de tratamento, a gente pensa nos modelos osteopáticos, né? O modelo biomecânico, o modelo respiratório circulatório, o modelo metabólico energético, o modelo neurológico, o modelo psicossocial. Para quem não é osteopata, são modelos que regem o nosso raciocínio clínico, né? Que eles estão presentes nos benchmarks, né? De 2010, preconizados pela Organização Mundial de Saúde. E esse artigo é interessante. É um artigo escrito pelo português osteopata Jorge Esteves, né, que ele faz uma pequena crítica em relação a alguns modelos teóricos que são usados, muito presos à questão biomecânica, né, de disfunção somática, e ele sugere que, com os adventos, né, principalmente os estudos que começaram a aparecer sobre a neurociência da dor, né, novas pesquisas começaram a surgir dentro do campo osteopático, principalmente que mostrava a relação terapeuta-paciente, a importância do toque afetivo, né, do toque com intenção, da interocepção, do placebo, né? Então, são críticas para abrir a cabeça, né, de todos nós, para quando a gente estiver lidando com um paciente com dor crônica, o nosso raciocínio ele se amplifique, ele não fique preso à busca de disfunções estruturais somente, né? Dentro do nosso tratamento, logicamente, a gente vai buscar regiões que não estão com uma boa funcionalidade, mas que a gente abra a nossa cabeça em relação a esse pensamento mais multidimensional. E ele conclui falando da necessidade do julgamento crítico, exposição dos pontos positivos e negativos de cada modelo de saúde, né? E com os novos conhecimentos, como eu falei, do campo da neurociência, se abriu uma janela de oportunidade para desenvolvimento e disseminação dos modelos baseados na evidência dos cuidados osteopáticos, com o objetivo da gente fortalecer mais a nossa profissão. E quando a gente fala um pouquinho do modelo biomecânico, né, que a gente tende, às vezes, a pensar mais, né, que a gente busca, né, as áreas que não estão com bom funcionamento para a gente restabelecer a função dessas áreas, restabelecer a mobilidade. E eu trago para vocês um artigo, uma revisão sistemática de uma colega nossa do IBO, a Karina Lagoa, e o professor que deu o módulo de ATM, há uns anos atrás, o Pierre Michel. Eles fizeram uma revisão sistemática para verificar a eficácia da abordagem manual musculoesquelética nos tratamentos das desordens temporomandibulares. Eles fizeram uma revisão com a meta-análise. Eles pegaram 308 artigos e, dentre os critérios de inclusão, eles sobrou somente 8 artigos. Dentre esses 8 artigos, 5 eles tinham uma nota maior que 6 na escala Pedro. A escala Pedro é uma escala que a gente verifica, eles só escolheram estudos randomizados, é uma escala que verifica a qualidade metodológica dos estudos. Acima de 6 pontos é considerado um bom estudo. E dentre esses 8 que foram elegíveis, 2 eram sobre osteopatia. Um eu vou trazer para vocês, que é um estudo que teve uma pontuação maior que 6, né? O outro era metodologicamente ruim. E nessa revisão sistemática, o que se observou? Mostrou uma diferença significativa e um grande efeito no ganho da amplitude de movimento mandibular e na dor durante a abertura de boca ativa em favor das técnicas manuais osteomusculares, quando comparados a outros tratamentos conservadores. Então, eles concluíram que as abordagens manuais elas são eficazes no tratamento da DTM, principalmente a curto prazo, em relação a outros tratamentos conservadores visando a melhora das disfunções. Dentre os artigos que eu comentei sobre osteopatia, esse é um deles. É um artigo feito por um grupo italiano, né, onde ele comparou o tratamento manipulativo osteopático versus uma terapia conservadora convencional no tratamento das desordens temporomandibulares. Foi um estudo randomizado controlado, né? Essa revisão ela só optou por pegar estudos randomizados controlados. E nesse estudo existiam 2 grupos de 25 pessoas, um grupo TMO e outro grupo tratamento conservador.
né, que esses pacientes faziam fisioterapia, que eram exercícios de alongamento, utilizavam placas e usavam TENS. O tratamento foi realizado em 6 meses, esse tratamento era realizado quinzenalmente, e foi feita uma avaliação 2 meses após a última sessão. Avaliaram como principais desfechos a dor, a abertura de boca e lateralidade e aplicaram uma escala funcional. Eles observaram que existia uma redução da dor e o uso de medicamentos, principalmente melhor, foi boa em ambos os grupos, mas melhor no grupo TMO, né, que fez osteopatia. E após essa avaliação de 2 meses, existiu pequenas perdas em ambos os grupos, com menor perda no grupo que fez TMO. Então, mostrou a eficácia da osteopatia em relação ao tratamento conservador. E quando a gente pensa em tratamento, a gente, principalmente voltado para o modelo mecânico, a gente pode pensar em abordagens miofaciais, em abordagens que a gente preze a questão articular também. Nessa foto maior, a gente pode fazer técnicas de distração, né, que visem o aumento da amplitude de movimento. A gente pode também acessar a cadeia anterior, que é muito importante a gente trabalhar com o ióide. O ióide ele tem uma relação muito importante com várias estruturas, língua, cervical, faringe, laringe. Então, é sempre importante a gente também avaliar a mobilidade do ióide. A gente também tem técnicas que visam o relaxamento quando existe tensão na cadeia anterior cervical, de gastro, técnicas articulares cervicais, né? Então, dentro do modelo biomecânico, a gente tem muitas formas de abordar esse paciente. E é importante a gente salientar também que existem muitos estudos que mostram que os pacientes com DTM eles têm déficit da musculatura cervical. O que isso significa? Foram feitos estudos com eletromiografia e se percebeu que pacientes com DTM tinham hiperatividade da musculatura cervical superficial e hipoatividade da musculatura profunda. E quando se trabalhava essas musculaturas, ele tinha melhora, os pacientes eles tinham melhora tanto na abertura de boca quanto na melhora da dor e função na ATM, né? Então, existe essa relação de déficit da musculatura cervical com as DTMs. Então, é importante a gente saber prescrever esses exercícios da musculatura profunda cervical, tanto flexora quanto extensora, né? Porque a gente sabe que, principalmente nas disfunções temporomandibulares musculares, a gente vê que existem esses déficits dessas musculaturas profundas. E é importante a gente salientar também que existem exercícios mandibulares que a gente pode prescrever para esses pacientes. Esse artigo é uma revisão sistemática, que ele usa terapia manual e exercício nos deslocamentos de disco sem redução, né? Todos os pacientes desse estudo, eles eram diagnosticados com deslocamento de disco sem redução. Abrindo um parêntese, que eu não falei para vocês. Quando a gente faz aquela avaliação, logicamente que a gente tem um diagnóstico provável, né? Se ele pode ter um deslocamento de disco com redução ou sem redução, mas a gente só consegue ter a certeza, né, quando a gente faz o exame de imagem, né? Então, são diagnósticos prováveis. Nesse estudo, existiu o diagnóstico de fato do deslocamento de disco sem redução. Os estudos dessa revisão eram controlados, randomizados, num total de 509 pessoas, 84% eram mulheres, e todos os estudos incluíram intervenções baseadas em exercício, terapia manual, ou a combinação deles. E foi percebido que exercícios mais terapia manual eram benéficos, principalmente a curto prazo, né, nesses pacientes. Essa revisão tinha algumas limitações em relação à população heterogênea, amostras pequenas e algumas metodologias falhas. E dentre esses exercícios, e principalmente em relação à terapia manual, eram feitos exercícios de mobilização, de distração, né, que agissem diretamente na articulação. Esse também é um estudo clássico, apesar de ser um estudo de certo ponto antigo, né? É um estudo do Yoda, um japonês, que ele é bem citado nos estudos mais recentes sobre deslocamento de disco com redução. É um estudo randomizado controlado também, e o objetivo dele era
era em paciente com deslocamento de disco com redução tá? Da articulação temporomandibular. Então, era um estudo randomizado, diagnosticado com ressonância magnética e o exame físico. Eram 21 pacientes controle e 21 pacientes com exercícios domiciliares. E foram 3 meses de intervenção, né? Foram pacientes que fizeram exercícios por 3 meses e depois foi feita uma nova avaliação. Antigamente, existia a ideia que quando o disco, você tinha um deslocamento de disco anterior, né? Quando o disco ficava ali na frente da cabeça mandibular, existia a necessidade de recapturar esse disco, né? Então, nesse artigo, o objetivo dele era ver se o paciente melhorava com o exercício e se esse disco era recapturado. Então, ele percebeu que com os exercícios, ele conseguiu ter uma efetividade de quase 62%. O estalido melhorou, né? Era um paciente com deslocamento de disco e o principal sintoma de um deslocamento de disco é o estalido. Então, ele percebeu a melhora do estalido desses pacientes. Mas quando ele foi fazer uma outra avaliação, uma ressonância, e o que ele percebeu? Ele percebeu que não existiu esse disco, ele não foi reposicionado, né? Então, foi o que eu falei para vocês. O deslocamento de disco, o que se tende é uma adaptação das estruturas, tanto ligamentares quanto do próprio disco, né? Se você faz o exercício, é possível que esse estalido ele diminua, né? E a gente tem que se preocupar sempre com a função desse paciente. Então, ele viu que os exercícios podem melhorar o estalido, mas não necessariamente você recaptura o disco. E isso tem que ser sempre falado para o paciente, né? Porque ele pode ter expectativa disso, né? Tem alguns pacientes que você pode não ter essa recaptura. E como é que é o exercício? O exercício, basicamente, é uma abertura na protrusiva que a gente fala. Que como é que a gente faz? A gente leva essa mandíbula para frente e abre a boca. Com isso, a gente impede que haja o estalido dentro da articulação. Nesse estudo, o exercício era feito por 5 minutos, né, todos os dias após a refeição, né? Então, o ideal é que você não provoque o estalido. Você faz a protrusão da mandíbula e faz a abertura até o limite, sem causar o estalido. E você pode fazer repetições de 15 a 20 repetições, né? Ou, no caso, nesse estudo, ele sugere fazer por 5, no caso, são 5 minutos após cada refeição. Quando a gente fala um pouquinho agora, quando a gente passa para o modelo circulatório, respiratório, a gente tem como componente primordial os diafragmas, né? E a gente sabe que o diafragma ele é responsável pela dinâmica dos fluidos corporais. Nesse estudo do Bordoni, de 2013, é um estudo bem interessante que ele fala das conexões anatômicas do diafragma, né? E ele consegue associar, ele fala de uma conexão neurológica que existe uma anastomose do frênico com o vago, né? A gente sabe que o vago inerva a parte plural do diafragma, e ele relata também que o vago ele é unido pelo fascículo longitudinal medial por conexões aferentes e eferentes. Esse fascículo ele vai entrar em contato com o núcleo trigêmeo espinhal do trigêmeo por meio dessas conexões. Então, a gente percebe que em pessoas que às vezes têm disfunção diafragmáticas podem ter sintomas por essas conexões. Na região base do crânio, assoalho de língua, enfim. Então, existem conexões neurológicas, né, ele mostrou entre o vago e o próprio trigêmeo. Quando a gente pensa em modelo metabólico, né, a gente pensa na relação entre a produção e o consumo de energia, né? E pacientes com dor crônica, como os pacientes com DTM, é importante, como profissionais de primeira intenção que somos, estimular a prática de atividade física nesses pacientes. É lógico que a gente tem que ter cautela, né? Porque esses pacientes, muitos podem ter sensibilização central, e aí é importante não causar flare-up, né? Aquelas agudizações. Então, é importante a gente estimular com cautela. As meditações, né? A gente sabe que muitos pacientes são simpático-tônicos, os trabalhos de meditação, eles trabalham muito respiração profunda, e existem bastante evidências falando que, principalmente os momentos expiratórios, eles são
eles ativam bastante o sistema parasimpático, equilibra, modula bem o sistema nervoso autônomo. Alimentação, né, balanceada e que evite alimentos inflamatórios, né? Então, é importante a gente orientar os pacientes quanto a esses hábitos saudáveis. Quando a gente fala do modelo neurológico, é importante a gente salientar o sistema nervoso autônomo. A gente, mais uma vez, esses pacientes, muitos, né, principalmente os que têm sensibilização central, eles são simpático-tônicos. Né? Então, esse segundo estudo, ele mostra que esses pacientes foi um estudo realizado para avaliar a variabilidade da frequência cardíaca e o nível de cortisol em pacientes com DTM. Né? Pegaram 23 indivíduos saudáveis e 21 com DTM muscular, né? Mais uma vez, mostrando que as DTMs musculares têm mais relação com esses fatores. E foi avaliada a variabilidade da frequência cardíaca e os níveis de cortisol. Né? Os resultados indicaram uma redução dessa variabilidade, um aumento do cortisol salivar, e como conclusão demonstrou um desequilíbrio nesses pacientes com DTM, no sistema nervoso autônomo, e aumento nos níveis de estresse. Né? O estudo sugere estratégias terapêuticas que visem o equilíbrio do sistema nervoso autônomo e do estresse. Quando a gente pensa no que a gente pode fazer, né? Quando a gente encontra essas situações, a gente tem as técnicas cranianas, a gente tem as técnicas reflexas, né? Orientar esses exercícios respiratórios que a gente consegue modular o sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente pode atuar quando a gente observar que esses pacientes se apresentam dessa forma. E quanto ao modelo biopsicossocial, eu acho que é de grande valia, é bem importante a gente ter essa mente aberta, né? Principalmente com os pacientes com dor crônica, que são esses pacientes com DTM, né? Esses artigos, são estudos que mostram que nessa população a gente tem uma função alterada do sistema nervoso autônomo. Né? Em estudos de ressonância magnética funcional mostram que tálamo, córtex sensorial primário, ínsula e córtex cingulado anterior, eles funcionam, eles têm alteração nessas áreas, nesses estudos de ressonância magnética funcional, e isso funciona muito de forma similar com outras entidades clínicas, né? A gente sabe que isso acontece muito com dor lombar crônica, né? Essas alterações, e a gente também vê clinicamente que esses pacientes eles apresentam também cinesiofobia, né? Quem faz um travamento na mandíbula, né? Que foi comer um sanduíche e a boca travou, ele vai ter um medo de abrir a boca, né? Então, a gente também vai lidar com crenças, com medos, com várias situações, né? Com esses pacientes, e a gente tem que orientar esses pacientes, né? Approaches positivos, né? Existem algumas estratégias na abordagem desse paciente com dor crônica que a gente também tem que usar clinicamente. Finalizando, esse é um estudo de raciocínio clínico, né? Recente, onde nesse estudo são dois autores que falam da avaliação e o tratamento das disfunções temporomandibulares, é uma revisão narrativa, né? E eles colocam um algoritmo bem interessante, né? Que mostra que quando a gente tem os pacientes mais com eixo 1 predominante, né? A gente pensaria em usar estratégias que a gente chama bottom-up. O que quer dizer isso? São estratégias que vão da periferia para o centro. E que estratégias que a gente pode usar com esses pacientes? Terapias manuais, movimentos acessórios fisiológicos, ele também cita testes neurodinâmicos, avaliação do controle motor, são estratégias que vão da periferia para o centro. Quando esses pacientes têm mais questões biopsicossociais, mais eixo 2, estratégias top-down, onde a gente usa educação em neurociência, imagética motora, existem também treinos interessantes de reconhecimento facial. Então, assim, esse estudo, ele é um estudo denso, né, que eu também vou disponibilizar para vocês, ele é um pouquinho longo, mas ele é bem interessante, porque ele aborda várias questões de raciocínio clínico, na avaliação e tratamento, né, opções de tratamento de acordo com o que esse paciente ele apresenta. Então, eu trago uma mensagem final para vocês, uma vez, esse é de um grande estudioso em dor crônica, que é o Joe Mills. Uma vez que o terapeuta tem atitudes e crenças baseadas em evidências com relação à dor musculoesquelética crônica, a avaliação das atitudes e crenças dos pacientes será o próximo passo.
será o próximo passo natural. Então, é importante, a mensagem que eu queria deixar para vocês é a gente ter esse olhar multidimensional, né, com o nosso paciente com DTM. É um paciente, na maioria das vezes, com dor crônica. Pode sim ter uma dor aguda, mas a maioria deles é dor crônica. Então, você ter essa abordagem, não existe uma técnica, uma manipulação milagrosa, né, que vai salvar esse paciente. É importante a gente olhar todos esses, né, logicamente, você não vai usar todos os modelos com todos os pacientes, mas identificar esses sinais clínicos, o que aquele paciente está precisando mais, e ter um olhar mais amplo com o nosso paciente de DTM. Obrigado aí pela atenção de todos vocês. E quem quiser, eu não sei se vocês estão conseguindo, mas tem um QR Code, mas se vocês não conseguirem acessar o QR Code com a bibliografia, eu deixarei com a Natália ou com a Tamara os artigos, ou também, se vocês quiserem, eu mando para vocês os principais artigos usados na aula. Tá bom? Obrigado.